ia ter um show de uns amigos meus ali na Teodoro Sampaio. E quando eu desci a Teodoro, quando eu tava chegando ali embaixo, veio vindo dois caras assim. Eles eram dois flanelinha de carro, assim. E os caras me fecharam e falaram assim, você que atacou a menina ali em cima, não sei o quê, mas mesmo assim eu achei, os caras estão me engrupindo pra me enfiar aqui dentro e me assaltar. Eu não reagi nada, eu falei, não, já tava pronto pra dar o que precisasse e ir embora, né? Falei, não, tava num show aqui em cima, não sei o quê. Aí nisso um dos caras já começou a me bater, já chegou mais gente. E eu já meio que perdi o sentido. E o cara falava assim, vou comer seu cu, não sei o quê, filha da puta, que você fez isso, você fez aquilo. E eu não tava conseguindo entender por que os caras não me roubavam logo. Assim, eu falei, porque o cara tá me agredindo desse jeito, me enfiou ali pra dentro, ele falou assim, a gente vai chamar a polícia, você vai ver. Eu falei, não fiz nada, cara, eu tava aqui em cima. Aí um dos caras falou, não, vamos até ali então com ele. Ele falou, não, é ele mesmo, é ele mesmo. E aí chegaram duas viaturas, uma tava vazia e na outra tava a menina, a qual eu não vi e nunca vi até hoje. Foi até a delegacia, na 15ª ali. Sei lá, eu fiz o que eu sabia, assim, comecei a rezar um Pai Nosso, assim. Falei, não sei o que tá acontecendo aqui. E me botaram sentado com 4 caras, assim, que estavam ali presos também, só que nenhum deles não tinha nada a ver comigo fisicamente. Aí uma hora os caras mandaram eu levantar, tinha um vidro pintado de cinza e um buraquinho, não era nenhum olho mágico, assim, era uma coisa bem terceiro mundo, assim, só um negocinho, assim. E a menina tava do outro lado. Eu tava, pelo que eu entendi, com a roupa igual a do cara, tava com a calça preta e com um moletom azul, que também não é uma roupa nada extravagante ou muito diferente, né? E a menina me viu ali, no trauma que ela tinha sido atacada, e eu todo roxo, e os caras tinham sido o herói, e tava a polícia, ela olhou e falou, foi ele. Só que não tinha como ela dizer que tinha sido um dos outros 4 que tinham botado do meu lado, né? Tinha um cara alto, magro, um outro negro e um outro gordinho, não tinha nada a ver um com o outro, assim. Ela falou, foi ele. Aí os caras falaram assim, alemão, sua batata tá assando, você vai ficar aí. Acho que a única vez assim que eu senti isso na minha vida que eu vou falar é uma vez quando eu era criança e eu me afoguei na praia e eu lembro da sensação de estar indo pro fundo do mar e, sei lá, entrar meio num nirvana assim e falar, bom, uma calma assim que vem assim. Eu falei, bom, agora eu vou... Eu lembro que quando a minha mãe chegou, eu já tava meio em transe assim, ela falou, vai acontecer isso. Eu falei, mãe, agora tem que esperar, não tem o que falar, né? O cara falou que tem que ficar aí, tem que ficar aí. Eu não sei, né? Que nem os caras falam, tipo, em letra de rap, o bagulho é louco, tipo, essa frase você só entende estando ali, estando preso. Não adianta você achar que você entendeu aquilo ali porque você ouviu Racionais, entendeu? Tipo, o negócio, você realmente é louco ali dentro, é muito louco. Mesmo eu, assim, que não tinha a vida ligada ao crime, você começa a admirar um cara que, sei lá, matou 10 e o cara tá ali na sua frente e sendo legal com você. Isso é uma coisa muito louca, assim, porque, tipo, o cara é um monstro. Só que, tipo, você enxerga o outro lado da pessoa, porque você tá convivendo, olhando pra pessoa 18, 20 horas por dia, entendeu? Então, tipo, você realmente... Quando eu entrei lá, o cara me olhou e falou assim, você fez o negócio? Eu falei, não. Ele falou, então pode sentar e ficar aí. E direto tinha julgamento do cara que ia e assumia a culpa e saía. Então era parecia que eu tava num lugar onde eu não ia ter resposta nenhuma, que eu não sabia quando eu ia para julgamento e que se eu fosse para julgamento eu não sabia... Eu chegava a pensar assim, será que eu tenho que falar que eu fiz o negócio, sabe? Porque você começa a ficar louco, porque é só... Todo mundo tem um processo e todo mundo praticamente tinha uma coisa pior que a minha. O meu era muito leve ali. O cara era casado com a mulher e aí separava da mulher, voltava com a mulher, tinha uma noite, a mulher se irritava com o cara por algum motivo, ia lá, dava queixa do cara. Quando você viu, o cara tava com 9 processos nas costas. Aí, tipo, não dá pra saber se o cara realmente fez, se o cara tem os 9, ou se o cara entrou ali e também já começa a cair um monte de coisa nas costas. Porque assim que eu entrei e a menina me reconheceu, 2 dias depois chegou uma outra garota lá e me reconheceu também por um outro negócio.
E o cara falou, nossa, agora você tá fudido, meu. São 2. Eu falei, mas como assim? Tem um cara agindo, tem um outro, então já pega e já põe os 2 crimes naquele ali, né? E aí, tipo, ao mesmo tempo você via outros caras dizendo que tinha 11 processos, já tinha quebrado 9, faltava mais 2. Então, tipo, era uma gama de coisa e, tipo assim, né? Acordava, ficava falando disso, ia pro pátio, ficava falando disso. E ali eu comecei a... Bom, não podia ter Walkman, não podia nada. Eu pedi caneta, lápis, bloco e tal, e comecei a escrever, né? As coisas ali que eu passava, para passar o tempo, tinha que passar muito tempo sentado. E comecei a desenhar, né? O que eu fazia bastante era escrever carta, né? Que tinha muito cara analfabeto ali. Então, isso era uma coisa que conseguia me, sei lá, criar um certo campo assim e ficar meio fora daquele universo ali que era muito massacrante, né? Pior ainda do que ter sido preso foi os anos que demorou a acontecer o processo. Levou mais que 5 anos. Porque ia ter, aí não tinha. Aí ia ter, o cara foi viajar. Aí ia ter, eu ia lá, dava uma merda, passava pra frente. Aí tinha que fazer reconhecimento de novo. Aí apareceu uma mulher que disse que tinha me visto na rua. Aí isso já deu uma atrapalhada. Aí a mulher falava de calvície, mas ela falava que o cara era mais calvo do que eu. Eu acho que é como quando te contam uma história ou quando você lê um livro, né? Você já forma um personagem na sua cabeça e você quer uma cara. Você não consegue ler um livro sem imaginar o personagem. Então eu acho que, na caso de ter alguém culpado e ser um personagem na sua vida, eles precisam culpar alguém. Eu fui presa em casa por tráfico de drogas, né? Eu fumava maconha, tinha um monte de amigos que fumavam e naquele negócio de um vai pegar, pega pra todo mundo, foi assim que eu fui presa. Um namorado na época pegou fumo pra gente, pra mais alguns amigos. Alguns tinham desistido, não queriam mais e a gente sobrou com mais maconha do que precisava. E nisso, um amigo meu levou um outro, amigo do amigo, levou em casa. Falou, você tem? Quanto que você quer? Bem o que eu tinha, que a gente tinha a mais. Daí eu, muito esperta, falei, então eu vendo tudo pra você e já me livro logo disso. Não quero ficar com esse monte de maconha em casa e já me livro disso. E no dia seguinte, ele me ligou para confirmar que ia passar em casa e esse cara, ele estava sendo rastreado pelo DENARC por suspeita de tráfico de droga química. Eu já tinha aberto o portão, vi que tinha alguma coisa errada. Quando eu fui fechar, já me deram uma gravata, enfiaram a arma na minha cabeça e já era. E aí começou toda a minha novela. Eu fui pro DENARC. Saí com uma blusinha, porque teoricamente eu ia passar a noite lá e saí 1 ano depois só. E a única coisa que eu sabia era o que aparecia na TV. Então, na TV você fala, só fala em juízo. O que é falar em juízo? Quer dizer que você só vai falar o que aconteceu a primeira vez que você estiver na frente de um juiz. Isso pode demorar 6 meses. E eu fiquei presa esse tempo todo. Indicaram um advogado que, na verdade, fazia parte de cível da empresa onde meu pai trabalhava. Talvez não tenha sido a melhor escolha para fazer minha defesa. E a hora que eu li a defesa e falei, eu vou ser condenada. Eu achei a defesa uma porcaria. Fui condenada a 3 anos. Esse advogado desapareceu. Apareceu na carceragem, deu um tapinha nas costas, falou, olha, você foi condenado, então um beijo, tchau. Boa sorte. Eu fiquei 1 ano presa, daí eu saí numa liminar de um HC e fiquei na rua. Já estava trabalhando de novo, foram daí julgar o HC mesmo, me mandaram voltar.
Me mandaram pra cadeia de novo. Uma pessoa que está trabalhando, já está se reintegrando, estava há 1 ano trabalhando. Daí eu conversei com meu advogado e a gente achou melhor eu ficar foragida até que todos os recursos que ainda cabiam fossem julgados. Daí eu saí do meu trabalho, demorou 1 ano para conseguir reverter isso e eu ganhei o regime aberto. Daí eu voltei, eu estava morando na praia, eu voltei para São Paulo. Daí eles fizeram um cálculo de quanto tempo eu teria que ficar assinando. E o cálculo deles deu que eu assinaria mais 1 ou 2 vezes e já era. Minha pena estava oficialmente cumprida. Fiz isso, fiz todo o trâmite. Daí, o que aconteceu? A vara de execuções não comunicou a outra vara, porque a vara de execuções é responsável por cuidar do seu caso a partir do momento que você recebe a condenação. Só que essa vara tem que contar para a vara que te deu a condenação o que você cumpriu, o que você não cumpriu. E não teve essa comunicação. Então, eu já tinha cumprido a pena, mas essa vara aqui não tinha sido informada. E aí, o meu mandado de prisão foi expedido. E a polícia foi atrás de mim por causa disso. Tava um dia saindo para trabalhar, a polícia embicou e me prendeu. As coisas que eu pensei... Eu tava com a minha mochila de treinar. Primeira coisa que eu olhei, vi que eu tinha um torrone. Eu falei, bom, tenho roupa e tenho comida. Beleza, pode me levar presa. Daí, ele não queria me levar presa. Ele queria dinheiro. Eu falei, eu tenho papéis que comprovam que eu já cumpri minha pena. Posso pegar dentro de casa? Não, só se eu entrar junto com você. Só que assim, eu já tive essa experiência da polícia entrar junto na minha casa. Então, eles dão uma olhada geral na tua casa para chegar ali a uma conclusão de quanto que eles podem pedir para você. Então, na segunda vez, eu falei, nessa não me pegam de novo. Falei, na minha casa não vai entrar. Ah, então você não vai poder pegar o papel. Então, você vai ter que ir presa. Pode me levar presa. Ah, não. Vamos ter calma. A gente desce ali na padaria que tem ali embaixo, a gente toma um café enquanto espera. Onde você já viu isso? Ou a policial tem que te prender ou ele não tem que te prender. Aí, tava claro que dava para negociar financeiramente. Eu pagava para eles fingirem que bateram na minha porta e não localizaram ninguém. Mas se, sei lá, em 1 mês eu não resolvesse, eles iam bater lá de novo. Temos ainda uma visão equivocada de segurança pública, porque nós trabalhamos critérios de administração que não são de prestador de serviço, mas sim daqueles que produzem bens. A polícia ainda é medida como uma boa polícia porque prende muito, porque apreende muitas armas, apreende muitas drogas. Então sempre se trabalha com critérios de fábrica. Mas a polícia não é fábrica. Só existe um critério que pode aferir uma boa polícia. É a opinião dos clientes. Não importa quantas pessoas a polícia está prendendo, quantas apreensões de armas e drogas, esses não são critérios para aferir uma boa polícia. E o Brasil ainda não acordou para isso. No mundo inteiro, onde você fala em policiamento comunitário, polícia de aproximação, a opinião pública é relevantíssima. Enquanto a polícia for somente o braço armado do Estado, que pode ser utilizado não só para garantir liberdades, mas principalmente para restringir essas liberdades, né? Enquanto a gente tiver ainda o viés repressivo como a marca das nossas polícias, eu acho que a gente não vai conseguir se aproximar da sociedade. Isso é muito ruim para a polícia, né? Porque ela acaba sendo um joguete na mão do poder político.
deu uma raiva muito grande. Vocês estão falando que eu fiz tudo isso? E dizem que aqui é a faculdade? Então espera que eu vou me formar. Vou aprender a pegar no revólver, vou aprender a atirar. Aqui tem gente que vai me ensinar, logicamente. E quando eu sair daqui, eu vou sair fazendo arruaça, já vou sair formada mesmo. Mas quando não é da tua índole, não tem como, não tem como. E eu fiquei muito revoltada porque, poxa vida, nossa, quantas vezes eu já fui despejada porque não tinha dinheiro do aluguel. Você conhece as pessoas do movimento, ó. Vamos fazer uma fita ali, R$1.000 na sua mão, você paga o seu aluguel. Não, você tá louco, eu tenho filhos pequenininhos. Faça esse negócio aí, depois vai tudo pra FEBEM, eu tenho medo. Então são coisas que você deixou de fazer pra não ser despejada e pra não ser presa, que no final você acabou sendo presa sem ter feito nada. Quando você comete o crime em exercício, você é julgado pelo TJM, né? Que é o Tribunal de Justiça Militar. Quando você comete o crime fora de serviço, você responde pela Justiça Comum. E o meu foi pela Justiça Comum. Eles falam que, por ser ex-policial militar, você sabia aquilo que você estava fazendo, né? Se fosse um crime, uma pessoa comum que tivesse cometido o crime, né? A pena teria sido mais branda. Só porque você foi PM, eles acrescem 1/3 da pena. Ou seja, você sabia aquilo que você estava fazendo. Então, foi o que aconteceu no meu caso. Eu peguei 20 anos, ele aumentou 8. Eu sempre gostei de adulterar carro, né? Eu comprava carro, remarcava, mandava embora para outro estado, enfim. Eu peguei um carro adulterado, eu que vendi o carro, né? Posterior a isso, eu ia devolver o dinheiro, ele não queria mais o dinheiro, ele falava que só acertaria se fosse de outra forma. Foi uma discussão, essa discussão perdurou por vários dias, né? As ameaças por telefone, e eu não suportei aquilo, peguei a arma, fui lá e matei. Em primeiro momento, o desespero é grande, porque você está acostumado a viver uma vida e depois você se depara com pessoas que você ajudava a colocar aqui. Muita coisa hoje eu não faria. Nem você pega um cara sentado na praça fumando um baseado, você levava para a delegacia, ficava 4 horas na delegacia para autuar ele em flagrante, só para ter o bel prazer de falar, tá preso, né? E hoje você dava um tapa na orelha dele, jogava o baseado no chão, pisava em cima, vai embora. Então, mudou muito o meu conceito com relação a tudo. Né? Isso aqui é uma faculdade. Tem cara que roubou um shampoo e tem cara que roubou o banco. Então eles estão no mesmo patamares. Correto? Eu acho que a justiça teria que rever esses conceitos com relação às penas. As penas e o convívio. Ele teria que ter uma oportunidade de responder em liberdade e não errar mais. Então mudou muito o meu conceito com relação a tudo. Veja bem, o soldado PM, quando ele fica pronto, que ele sai da escola, tá certo? Ele sai que nem um animal com cabresto. Ele sai vendado, você tem que fazer isso, porque o bandido é um bicho. Não é isso, não é verdade. Não é verdade. Se você pegar um cara, porque ele tá mal vestido, de chinela havaiana, tá certo? Você aborda ele de um jeito. Se você pegar um cara com uma Audi, você já aborda de outro. Se você pegar o cara com um Fusca, esse maloqueiro que esse Fusca, e pegar o outro com uma Captiva, é totalmente diferente, o comportamento é totalmente diferente, enfim. Então, esses conceitos teriam que ser revistos, sim, sim. Eu sei que o traficante está lá, ele vai me dar R$200.000 se eu prendê-lo, tá certo? Mas eu tenho uma estatística, que eu tenho que cumprir essa estatística, para apresentar para a Secretaria de Segurança Pública, correto? Então, aquele cara que tem 200 quilos, que pode me dar 200.000, eu vou lá, prendo ele, tá certo? Tomo a droga, tomo os 200.000 e solto ele. Aí tem esse coitado que tem 5 pininhos que ele tá vendendo. Eu vou lá e pego ele, que ele não vai me dar nada, e no lugar do traficante de 200 quilos, eu vou mandar ele para a cadeia, para cumprir a estatística. O meu é 33, é tráfico. Mas já fiquei 14 anos e 11 meses já encarcerado, direto. Passei 17 penitenciárias. Cheguei com 19 e saí com 35 anos de idade. Uma vida, mais do que uma vida, viu? Eu já, desde a infância, eu já cresci
pedindo esmola, certo? Porque minha família bebia muito... Não vamos jogar a culpa neles, mas bebia muito álcool, então não tinha aquela atenção a dar pra gente. Então a gente vivia pedindo esmola. Aí depois de muita humilhação, aí eu comecei de pedir esmola, já comecei a roubar. Aí já comecei a traficar, aí comecei a se envolver com o crime. Foi aonde hoje em dia eu tô aqui, né? Eu não queria isso pra mim, mas infelizmente aconteceu. Eu tenho 37 anos de idade, já tenho 2 netos já. Minha mãe até que tentou, estudamos um pouco, eu estudei mais na FEBEM do que na rua. A FEBEM, vamos se dizer, né? Hoje em dia tá pior do que uma prisão, certo? Mas antigamente não tinha mais assistência, né? Porque, por exemplo, você entrava lá, se você quisesse sair com a profissão, você saía. E a cadeia dificilmente oferece isso ao preso, né? Você não sai com a profissão, entende? A cadeia hoje em dia virou uma escola do crime, né? Não é igual. Antigamente a pessoa até que tomava mais juízo, hoje em dia não tem mais jeito. Pretendo sim, né? Cuidar dos meus filhos, né? Porque eu não quero ver eles passarem o que eu andei passando na vida, né? Aqui é fácil falar, o difícil é chegar lá, e, entende? Ver as pessoas de carro novo, de motona nova, andando bem vestido. Sabe que vai ter que trabalhar ali um mês para ganhar 600 ou 700 reais, o que seja. Né? Ele vai ali durante 10 minutos, ele arruma muito mais, então, entende? Então, vamos dizer, ele cria uma fantasia, né? E depois que cria a fantasia, aí, fim de carreira. Todo advogado tinha que fazer o estágio na cadeia. Todo advogado tinha que passar na cadeia, porque os maiores ladrões é advogado. Você paga seu dinheirinho, então na maioria das vezes quem paga não somos nós, é a nossa família. Você cometeu um crime, você está preso. Ele vai lá, ilude sua mãe, sua mulher, seu irmão e some. A nossa lei no papel ela é muito bem feita. Ela é muito bem bolada. Mas ela não é cumprida, a lei não é cumprida. A lei não fala que todos são inocentes até provar o contrário? Então, cadê? Mostra um condenado aqui dentro que já foi julgado. Nenhum. Todos estão presos e não correm atrás para provar sua inocência. Tem montes de inocentes aí que a gente sabe que é inocente, mas a justiça não vê. Nem todo mundo que está no tráfico é traficante. Porque a lei mesmo fala que não existe quantidade. Não existe quantidade. Tem pessoas aí com 30 quilos, 100 quilos, 1 tonelada. Tem pessoas com 5 gramas de maconha. Tá no tráfico do mesmo jeito. O Estado não quer saber. Não tem mais a lei do usuário. Acabou essa lei. Se tem, não está sendo posto em prática. Você não vai achar ninguém preso por uso. Só por tráfico. Mas não é traficante. Isso aqui é desumano, pô. Isso é desumano, isso aqui. Isso aqui não existe. Coloca um cavalo aqui dentro e vê quanto tempo ele dura. Ele morre, ele fica louco. O único que suporta isso aqui é o ser humano.
Fez coisa errada, tem que pagar, velho. De várias passagens já. Você fez coisa errada na rua, então eles te trazem pra você pagar uma pena, pra você pagar pelo castigo que você cometeu lá fora, velho. Só que chega aqui, pra você pagar sua pena legal, você não consegue, velho. O Estado não dá estrutura pra nenhuma diretoria de penitenciária nenhuma, cara. Fazer o cara, reeducar o cara e sair pra rua, mano. Reeducar, não tem como. Eu tirei casa de detenção, penitenciária do Estado, passei pro presídio do Presidente Venceslau I. Passei num monte de cadeia, cara, e não aprendi. Você vê, minha família virou as costas pra mim, tá ligado? E não tenho notícia, não tenho carta deles, não tenho nada, tá ligado? Eu não sei aí, hoje, viver de esperança, expectativa aí de um dia ir embora, aí poder mudar de vida. Mas chegar lá fora, lá a sociedade aí é o seguinte, cara, por causa do preconceito, eles não tá nem aí, lava as mãos, você vai procurar um emprego, você faz um currículo, você vai numa firma fazer entrevista, o cara fala que não aceita quem tem antecedente criminal. Se você fosse dono de uma empresa, você daria oportunidade para ex-presidiário? Fica uma interrogação, cara. Você vai falar, pô, é verdade. Ninguém daria, né, cara? Ninguém dá. Ninguém dá. Muito difícil, cara, você sair numa empresa aí e falar assim, pô, sou ex-presidiário, me dá oportunidade. Tem condição de me dar um voto de confiança? Quem que vai dar, cara? Depois de você ter tirado 15 anos de cadeia, 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. Chega na rua, você vai falar isso pros caras, os caras falam que, meu, você não sabe de nada, é o seguinte, você é ladrão, você é preso, você é vagabundo, não sei o quê. Aí é onde o cara fala, meu, quer saber uma coisa? Agora a sociedade que se vira comigo aí, mano, porque eu vou dar trabalho. É isso que acontece. A reincidência do crime acontece por causa do preconceito da sociedade, cara. Qualquer um. Vai na uma calça pro Pedrinho, ele já pagou. Deixa a cara. Lá com fé. Foi 7. O que ela pegou na bolsa? Ó, minha gata. 2. Toma. Hoje no mundo temos quase 15 milhões de pessoas presas. O sistema prisional, que infelizmente foi criado até para a igreja como sistema penitenciário de pagar a penitência, pagar a culpa, e algumas pessoas ainda acham que deve ser lugar de pagar o pecado cometido e se mantém com essa defesa até hoje. É algo que começou errado, tem piorado ao longo da história e hoje é um câncer na sociedade. Agora, uma pergunta, por que nós prendemos se não dá certo? Por que mantemos o sistema prisional falido? Por que mantemos o sistema prisional que nós sabemos que nenhuma pessoa que foi vítima da violência, de um crime, aceita ou tem a coragem de morar no lado do seu agressor quando sai do presídio? Porque sabe que o presídio vai profissionalizar para o crime, para a violência. E é caro.
O que se gasta com um preso, às vezes, é até muito mais do que se gasta numa faculdade ou universidade. Então, você gasta com a pessoa presa 8, 10, 15. No Brasil, o máximo da prisão é 30 anos. Pagando o valor de uma faculdade, e quanto mais tempo ficar preso, mais a sociedade terá medo dessa pessoa. A reincidência ao crime das pessoas que estão saídas do sistema prisional no Brasil gira em torno de 75%. Ora, eu prendi, era para recuperar, volta para a sociedade e comete muito mais crime que cometeu antes. Você coloca a pessoa numa cela fechada, super amontoada, e deixa 24 horas por vários anos sem fazer nada ali dentro. O que você está criando para a sociedade brasileira, para a sociedade em geral? Alguém revoltado, altamente desequilibrado, que assim foi que o sistema fez com ele. Desequilibrou, aleijou mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Você nunca viu, numa comunidade primitiva, a cadeia. Como nunca viu juiz também lá dentro. Nem advogado também não tem lá dentro, não precisa. É a comunidade que resolve os seus problemas. E restaura a convivência. Porque toda agressão, toda violência, ela é uma quebra de relações. Não existe crime individual. Todo crime é social. E você trabalhar para restaurar é restaurar relações quebradas. Nós pusemos a pena no centro da sociabilidade. E acreditamos na pena e achamos que a pena é quase uma divindade. E a pena, apesar de todo o fracasso, toda vez que alguma das funções da pena foi para um banco de prova, foi um fracasso. Mas nós temos uma fé religiosa na pena. Nós achamos que aumentando a pena... E, para isso, nós torturamos todos os números para dizer que a lei seca dá certo, para inventar uma maneira de expor aquilo, entendeu? E a mídia faz isso porque ninguém adora mais a pena do que a mídia, porque tem ali um enorme escoadouro. Além do que, a pena é muito boa também para se esconder o debate político, né? É muito bom, em vez de você discutir a tragédia fundiária brasileira, é muito mais fácil você dizer, teve invasão, teve esbulho possessório, teve furto, teve homicídio, tá na legítima defesa. Você parou de discutir reforma agrária, você está discutindo canhestramente, imbecilizantemente, uma paródia de direito penal. É o que você está discutindo. Na verdade, você está escondendo o debate sobre a questão fundiária, sobre a questão da reforma agrária. Olha, a criminalização, isso, você não precisa discutir política mais. Bom, não tem como nós trabalharmos individualizando o preso A, B, C ou D da unidade X, Y ou Z. A maneira como nós trabalhamos aqui na Secretaria é avaliar o geral. Então, você tem, um exemplo, 200 mil presos no mês tal. Então, você vê tudo aquilo que você utilizou de recursos, com escoltas, com funcionário, com alimentação, com medicamentos, com roupas, com tudo, e sai um custo final. O custo final é R$ 1.350 mês. Mas há presos que gastam mais, uns que gastam menos. Prisão, quanto menor o número de presos, maior é o custo desse preso. Prisão superlotada, o custo cai.
nossos cárceres são povoados por assaltantes, por crimes de furto, por tráfico, por estelionato. Esta é a verdade. Casos assim, claro, não faltam, né, de pai que comete crime sexual contra o próprio filho, de filho que mata o pai. Essas coisas aqui não faltam no sistema penitenciário. Mas se eu for enveredar por este caminho, dá a impressão que o sistema penitenciário, os nossos cárceres são povoados por pessoas assim, e não é verdade. São pessoas que, em geral, não são portadoras, em princípio, de distúrbio nenhum. São pessoas cujos conflitos se dão na relação extrínseca e atual com a sociedade. Eu me lembro de um caso, num debate com um grupo de estudantes. Então, o preso dizia: eu sempre fui um excelente ladrão. Você deixa o seu carro em frente à universidade e quando você saiu da faculdade, você vai encontrar uma vaga. Eu já terei levado seu carro, já terei documentado e tal. E a aluna: e por que você rouba o meu carro? Porque você tem e eu não tenho. Mas você roubando, eu não tenho mais. E ele responde: o seu pai lhe dá outro. Esse diálogo, se nós formos a entender de um ponto de vista positivista, punitivista, a gente vai dizer: mas é um cara de pau, isso é um sem vergonha, é um descarado. Mas não é isso que está acontecendo. Neste debate tem por trás um litígio muito grave. Este litígio o direito penal não atinge. Mas este litígio está na raiz do crime. Não que o crime é produto do litígio, mas é o litígio entre o ter e o não ter. É o litígio entre os possuidores e os não possuidores. É o litígio entre estar incluído e não estar. Este é o grande litígio que está por trás do crime. Então, esta coisa de neurose histérica, de crimes graves, de crimes sexuais e tal, existe. Mas o grande problema do crime não é isto. Isto serve para manchetes de jornal. O que está por trás do crime são os litígios históricos. Tanto assim que, neste diálogo, o preso, ele perguntou: e por que você tem universidade e eu não tenho? Por que você tem chance de frequentar uma faculdade e eu não tenho? Aí vem aquela resposta: cada um, cada um. Ah, é? Então, tá bom. Se a lei é esta, cada um, obedeçamos a lei. Então eu vou ser um, à minha maneira. E aí ele continuou: e você na prova? Vocês colam? E elas refugaram. Fala, eu fui franco, eu falei que eu roubo. E agora? Vocês sejam francas. Colam ou não colam? A gente cola. Mas isso se tornou normal. Pois é. Se colar para vocês é normal, roubar para nós também é normal. Mas você não há a comparar roubar um carro e colar numa prova. Falar: não, isso eu não posso comparar. Você faria cirurgia com um médico que se formou na cola? Não, não faria. Então, de fato, não tem comparação. Porque se eu roubo um carro, eu prejudico uma pessoa. Agora, se você se forma na base da cola, você prejudica uma sociedade inteira. Não tem como comparar. Porque colar na prova, as consequências são muito mais graves. Nós temos, de um lado, uma parte da sociedade não encarcerada, dita não criminosa, e que sempre exige cada vez mais a defesa das suas propriedades, do seu bem-estar, da tranquilidade da sua vida, contrariamente a um outro grupo que constitui uma ameaça constante a esses bens. Entre esse outro lado, que não são possuidores, não estão incluídos, uma parcela deles não se conforma com esta situação. Então, praticam crimes e vão para o cárcere. No cárcere, eles não têm os seus direitos defendidos, não têm os seus direitos respeitados. A realidade é esta. Nós temos cárceres por esse Brasil afora que estão caindo de podre. Os pedidos de benefícios legais sendo negados por juízes rigorosos,
para os juízes que sempre estão se posicionando, em princípio, contra o interesse do preso e dizendo que defende a sociedade. Presídios que não têm oficinas, que não têm escolas, não têm trabalho. Presídios nos quais o preso, a única coisa que ele pode fazer é costurar bola na cela. E aí, como esse é o único serviço que ele tem, não tem outro, o juiz não concede remissão de pena, porque aquele é um trabalho insignificante que ele faz da própria cela. Olha, mas esse é o único que eu tenho para fazer, então lamento muito, mas eu não vou te dar remissão de pena. Enfim, chega num ponto de injustiça tal que não tem outra alternativa, aí surge a facção. Uma vez eu perguntava para um líder do PCC, e até quando vai esta violência, Estado contra vocês e vocês contra o Estado? Será que isso não tem solução? E ele diz, quem sabe, doutor, o dia que o Estado respeitar os presos como pessoas, o dia em que o Estado atender a todos os direitos legítimos dos presos, quem sabe, nesse dia, as facções não tenham mais razão de ser. Então, veja, ele não disse, quem sabe nesse dia a gente acaba com as facções, porque não tem como acabar com as facções. Não adianta você atacar as facções que elas não vão acabar. O que adianta é você fomentar medidas de satisfação daquelas necessidades, daqueles direitos legítimos que as facções estão tentando satisfazer. Ontem mesmo ouvi uma juíza dizendo que chegou um camburão com 12 presas do interior. Elas ficaram 9 horas dentro do camburão, fechadas lá no fórum, naquele calor terrível, sem lugar onde fazer as suas necessidades, estavam todas fazendo as suas necessidades dentro do camburão. Agora, se vem uma facção e diz, vamos defender os seus interesses, é só você aderir e nós vamos quebrar o pau. Esta coisa vai ter que entrar na linha. E aí, salve-se quem puder. Aí você adere à facção. A facção defende os seus interesses, paga advogado, libera, vai para a rua, chega na rua, ele vai ter que pagar pedágio para a facção. E às vezes vai ter que aderir ao tráfico. Vai ter que arrumar dinheiro para a facção, para que a facção tenha dinheiro para pagar advogado. É para o bem deles. Se você me perguntar, mas você acha que é isso aí mesmo? E quem diz que o imposto que a gente paga para o país, todo ele é revertido para o nosso bem? Porque a facção é muito interesseira. Interesseira você tem em todas as camadas sociais. Eles não acham nem que estão fazendo o bem, nem que estão fazendo o mal. O que eles acham é o seguinte, cada um por si, Deus por todos. Está declarada a guerra? Está declarada a guerra. Salve-se quem puder. E a guerra está declarada. Aê, doutor! Tô passando fome na rua. Não tenho casa. Você com um carro desse ganhando dinheiro. Esse patrão passa ele. Esse patrão passa ele. Vistoria dos familiares, das pessoas que vão visitar seus familiares, as pessoas presas lá dentro, é assim, uma burocracia enorme. Eu chegava lá às 6 horas da manhã e conseguia entrar no presídio 11 horas, meio-dia, ficava mais 3 horas para ser revistada, conseguia chegar diante do meu filho 3 horas da tarde para às 5 horas ter que ir embora, né? Então esse processo é para cansar mesmo as pessoas. Existe uma relação de comidas que pode e que não pode, de como você pode levá-las, tipo de embalagem e tal. Existe um tipo de roupa que você pode entrar ou não.
Só que essa relação não está em nenhum lugar. Tem uma listinha que eles te dão lá na portaria que muda a qualquer momento. Ah, essa calça não pode. Aí a mesma calça que eu entrei a semana passada. Aí você sai, tem um comércio paralelo lá fora. Aí cada vez que você entra e sai, você leva mais 1 hora. Aí você sai, você compra uma calça, aluga uma calça e volta. Ah, não, esse sutiã não serve. É uma tortura psicológica com uma família, como se a família também fosse criminosa, né? Não basta o criminoso estar lá cumprindo a pena dele. A família também cumpre uma pena, né? Quando tem que passar por isso. Nós temos a 3ª população carcerária do mundo. Somos superados apenas pela China e pelos Estados Unidos. E a taxa de crescimento da população carcerária mais veloz do mundo. Nenhum país está investindo tanto no encarceramento e nessa escala tão assustadora, tão assombrosa quanto o Brasil. São jovens, pobres, frequentemente negros, que foram capturados em flagrante, negociando substâncias ilícitas, sem uso de arma, sem prática de violência e sem vínculo com a organização criminosa. Mas nós tratamos de reparar essa ausência de vínculo com a nossa política genial, que é de depositar esses jovens nas sucursais do inferno, fazendo-os conviver com aqueles que já desenvolvem uma carreira criminosa, estão bem organizados. Nós estamos preparando uma bomba relógio para o país e para as vidas desses jovens, que se destruirão provavelmente, na medida em que eles tenderão a unir-se, então, finalmente, àqueles outros grupos e a praticar o que faziam agora com recursos mais violentos e com instrumentos de outro tipo. Nós estamos gastando R$ 1.500 por mês com cada um deles para torná-los piores. A causa da injustiça nas sociedades modernas, antes de tudo, é a passividade na vida. Hoje em dia, existe a moda de cultivar o respeito às diferenças. Mas, na verdade, nós não amamos a diferença. Nós toleramos a diferença, né? E sempre só toleramos a diferença desde que a diferença esteja mediada por uma forma de controle, por uma forma de segurança. Se a diferença sair por aí se afirmando sem controle, ela vira uma ameaça e ela deve ser abatida. Então, é uma hipocrisia, é um cinismo dizer que somos sociedades que cuidam das diferenças, porque não amamos as diferenças, não podemos amar as diferenças. Por que não podemos amar? Porque não cuidamos de nós mesmos, não produzimos a nós mesmos, não nos tornamos fortes. Todo o processo de diferenciação vira um atraso, vira um incômodo, vira uma ofensa para mim mesmo. Então, os sistemas de justiça, eles estão aí para dar corda aos ofendidos, né? Mas a ofensa, na verdade, é um grande negócio. É só a gente observar as práticas legais, a judicialização da vida que acontece o tempo inteiro. A vontade de enquadrar, a vontade de processar, a vontade de lucrar com isso. E não é apenas um lucro econômico, é um lucro afetivo dos impotentes. É um modo de gozar, é um modo de ainda continuar na vida achando algum interesse na vida, né? Então, a justiça é, na verdade, um meio de gozo para os impotentes. Haveria uma outra justiça, é claro, a justiça que não é do juízo, a justiça que, na verdade, não tem nada a ver com esse sentimento de vingança, que no fundo é uma grande injustiça, né? Só que o sentimento de vingança é a base material para o capitalismo funcionar.
absurdo que numa faculdade, principalmente numa pública, como é a Universidade de São Paulo, você tenha uma carga maior de direito comercial do que de direitos humanos e uma carga maior de direito comercial do que de direito constitucional. O tipo de profissional que é formado por essas faculdades é um profissional ideologicamente orientado. Existe um plano pedagógico ideológico que serve ao mercado. E servir ao mercado significa, na área penal, excluir aquele consumidor falho, tirar da vista da classe média aquele que não é adequado a essa economia de mercado. Então, o reflexo penal disso é muito claro. Os juízes conseguem contornar a lei, dar nós na lei, para manter pessoas presas. Esses juízes, então, que recebem os flagrantes, o que eles têm feito? Se a pessoa não tem carteira de trabalho assinada, eles mantêm a pessoa presa. Se a pessoa não tem um endereço fixo, a pessoa é mantida presa. Então, muitas vezes a pessoa é mantida presa porque é moradora de rua. Além disso, a lei veio dizer que não cabe mais prisão preventiva. Quer dizer, a pessoa não pode responder ao processo presa por um crime de furto simples. E mesmo nesses casos, as pessoas têm sido mantidas presas. O juiz fixa a fiança. Essa pessoa nunca vai conseguir pagar essa fiança. Então, enquanto ele não recolhe a fiança, essa pessoa continua presa. Eu chutaria que mais da metade das pessoas que estão presas poderiam estar soltas simplesmente se a lei fosse aplicada. E, inclusive, isso que acabou virando quase um mantra, né? Que no Brasil o que há é impunidade. Isso é uma mentira deslavada. Há impunidade para determinadas classes muito específicas. Também, outra coisa que se diz, aqui no Brasil a pessoa é presa, fica 1/6 da pena e já sai. Isso é uma grande mentira. As penas de até 2 anos aqui em regime fechado têm sido cumpridas em regime integral fechado. Quando a pessoa é pobre, ela não progride de regime, porque o processamento desse reconhecimento do direito à progressão de um regime fechado para um semiaberto na vara de execução demora mais do que a pena. Quando o juiz efetivamente reconhece, não, realmente você tem direito à progressão, ela já cumpriu a pena inteira. O que a gente tem no Fórum Criminal da Barra Funda é uma grande loteria com a vida alheia. Se você for pensar num tráfico de drogas, que a pessoa tenha, sei lá, 5 a 10 pedras de crack ou 10 gramas de maconha, dependendo do juiz que ela caia, ela pode receber uma pena de 1 ano e 8 meses em regime aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade, ou 8 anos de reclusão em regime fechado, pelo mesmo fato. Eu não preciso nem dizer que os tribunais superiores, STJ ou STF, eles entendem que a pena correta nesse caso é 1 ano e 8 meses de prestação de serviço à comunidade. Se a pessoa não é um grande traficante, aquele traficante que acaba até vendendo droga para sustentar o próprio vício, essa pessoa não pode ficar 8 anos presa. Mas os juízes acham que essa pessoa vai ficar 8 anos presa. E não é nem tanto pelo fato, a questão é mais pelo estereótipo mesmo. Eu já ouvi isso de juízes, de promotores, quando há uma situação de dúvida em relação à prova, do promotor argumentar, óbvio que informalmente, na sala de audiência, no seguinte sentido: aqui, nesse caso, a gente não tem certeza se foi ele que roubou ou não, mas se ele for condenado aqui, pelo menos ele responde pelo outro que não descobriram. Então, parte do pressuposto que essa pessoa que está respondendo por um processo, ela, na verdade, cometeu já muitos crimes, o que é uma presunção que vem aí do senso comum rasteiro, e que é absolutamente inconstitucional, não preciso nem dizer isso, mas que essa pessoa, porque ela é negra, porque ela é pobre, porque ela veio de uma favela, ela já cometeu muitos crimes. E agora que a gente deu a sorte de pegar, então a gente tem que manter essa pessoa presa o máximo de tempo possível para evitar que ela cometa outros crimes. A postura do Ministério Público, do Judiciário, em relação aos réus, e aí eu não quero aqui generalizar, mas é muito comum, é preconceituosa, de encarceramento da pobreza mesmo. Esse senso comum que a gente vê aí nos programas de fim de tarde aí, que usam o crime como entretenimento, isso afeta também essas pessoas que a sociedade entende como sendo os doutores da lei, as pessoas que entendem sobre a aplicação da lei. Na verdade, o judiciário, na maioria das vezes, se comporta como o absoluto senso comum de toga. O próximo é um tráfico de drogas. Dona Glória, a senhora está sendo ouvida aqui e a senhora deve dizer a verdade do que foi perguntado, tá bom, Dona Glória? Tudo bem, mas não é pode claro, mentir. mas é evidente. Como é que a senhora ficou sabendo da prisão da Dona Sônia?
Então, ela mora num lugar que é praticamente como se fosse um cortiço, tá? Invadiram, moram várias pessoas. E nesse dia eu cheguei e nisso eu vejo parar na porta aquele... É comunitário, né? Aquela perua grande da P. Isso. Aí eu falei, nossa, acho que eles vão fazer um trabalho social aí, né? Isso é muito bom. Mas eu estranhei que de repente desceu um monte de guarda e entraram correndo, né? E as crianças dela estavam ali na porta, sabe? Na entrada, as crianças, tudo. E quando é assim, as mães pegam as crianças, certo? Não sabe o que está acontecendo. Aí eu até falei, a Gabriela falou, a Gabriela está lá, eu vou lá ver as crianças. E foi, entrou. Eu fiquei aguardando. De repente eu me assusto. A dona Sônia sai com 2 guardas, revistou, não acharam nada. Ela falou, não tem nada para os guardas. E conduziram para dentro da viatura e fecharam as portas. E entraram como se estivesse já para sair. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Todo mundo assim, né? Aí saíram com a viatura com ela. E a senhora ficou sabendo se encontraram droga ali? Eu fiquei sabendo depois que parece que houve um problema, né, de alguém que tinha lá. E quando a polícia vem, cada um quer se livrar, certo? E jogaram, né, perto lá da porta dela. Parece que foi achado, não sei. Não. E ali tem tráfico de droga? O pessoal faz? Olha, eu desconheço porque eu não entro lá. Eu sei que é um lugar que dá de tudo. Pessoa trabalhadora, tem gente que trabalha. E vagabundo. E vagabundo. A gente vê porque eu sou uma pessoa que tem uma certa idade, a gente conhece o tipo de pessoa só de um olhar, certo? A dona Sônia, eu conheço ela há anos, porque ela vive com os netos dela para baixo e para cima. Então, leva na escola, vai buscar, leva no médico. Né? Então... Doutor? Dona Maria da Glória. É Dona Glória. Dona Glória. No dia... Desculpa. Não tem problema. No dia da prisão da dona Sônia, tinha mais pessoas ali em frente à residência? Olha, no momento eu me lembro que estava eu e ela em frente conversando, né? Ali na porta tinha sempre criança, né? Alguns jovens entrando, saindo. É só, Excelência, é só. Ministério Público. Dona Glória, a senhora pode olhar as fotos de folhas 67? Realmente é lá onde a dona Sônia mora? Isso, é aqui. Sabe? Agora, são casas assim, cada quarto com a sua porta? Cada tem assim, madeira, né? Tem as duas portinhas que a gente vê. A senhora sabe... Mas muito pequenos quartos, um quase assim encostado no outro, sabe? A senhora sabe quem é a vizinha da dona Sônia? A senhora conhece... Eu conheço algumas pessoas de lá. Conhece a moça chamada Malu? A Malu, conheço ela. Sabe se é vizinha da dona Sônia? Ela é pegada ao quarto dela, né? Mas dona Malu falou onde a polícia achou essa droga? Eles comentam que acharam perto lá da porta da dona Sônia. Entre um e outro ali, né, no cantinho. A gente não pode falar, tá pra cá é dessa porta, tá pra lá é daquela porta, né? Ali nas imediações. Agora, por que acharam que era da dona Sônia, que eu não entendo, né? Dona Sônia, a senhora está sendo acusada da prática do crime de tráfico de drogas. A senhora não é obrigada a responder. Pode, inclusive, permanecer em silêncio. É um direito da senhora. A senhora prefere falar ou prefere permanecer em silêncio? Eu prefiro falar. O que a senhora tem a dizer a respeito da acusação que existe? O que eu tenho a falar é que não é meu, entendeu? Lá mora muita gente, e entra muita gente lá, um entra e sai. E por que jogaram para cima da senhora, então? Porque a hora que a polícia chegou, todo mundo correu. E eu que fiquei lá fora, entendeu? Aí minha neta entrou, aí eu entrei atrás pra ver minha neta, entendeu? Aí eles estavam mexendo lá no corredor. Eles quem? Os policiais. Aí estavam mexendo lá no corredor, aí vieram e falaram, o que é isso aqui? Isso aqui é da senhora. Eu falei, não é meu. Ele falou, é seu. Eu falei, não é meu. Então você vai responder isso na delegacia. Aí, perante isso aí, eu não podia falar nada, né? Eu tive que ir com eles. Agora, os policiais, quando foram ouvidos aqui, disseram
que foi um usuário de drogas que indicou a senhora como vendedora de drogas. Não, jamais. Mas a senhora sabe se havia algum usuário de drogas? Bom, lá tá muita gente, entendeu? Não, lá na delegacia não foi ouvido ninguém juntamente com a senhora? Não. Só foram os policiais? Só foram os policiais, eu não vi ninguém lá. E a senhora sabe de quem era essa droga? Se a senhora não puder falar o nome, até para a senhora não se comprometer, não tem problema. Mas me diga uma coisa, a senhora sabe de quem é a droga? Sem falar o nome da pessoa. Eu não sei de quem que é. Eu sei que minha não é, entendeu? Que eu não mexo com isso. Agora, uma coisa é fato, a droga estava lá. A droga estava lá, mas não estava no meu barraco, estava no barraco da Malu. Eles acharam na parede do barraco da Malu. É da Malu? Eu não sei. Pode ser que seja dela? Eu não sei, porque eu nunca vi também ela mexer com isso. Já ouviu comentários de que a Malu mexe com droga? Não, nunca ouvi. E por que a senhora não trouxe a Malu aqui para ver? Porque a senhora trouxe a Dona Maria da Grossa, que nem sabe onde a senhora mora. Não, mas... Por que não trouxe a Malu aqui? Eu conheço a Dona Graça faz tempo, desde quando minha filha estudou na escola. Então, mas é que me parece que a Dona Malu seria mais interessante até do que essa Dona Maria das Graças. A senhora está com quantos anos, Dona Sônia? Eu tenho 53. A senhora trabalha? Eu trabalho com reciclagem. Ganha quanto por semana, por mês, por dia? Ah, por dia dá para me tirar uns 30, 40 reais. Quando Esse tá bom. dinheiro é para a senhora ou a senhora ajuda mais alguém com esse dinheiro? Ah, é para mim e para os meus netos. E os pais dos seus netos, onde estão? Minha filha é usuária. Entendeu? Então ela tá na rua. Então aí eu cuido deles, eu e minha cunhada. Quantos netos são? São 2. Mas a senhora consegue manter essas crianças só com 30 reais por dia? Não, 30, porque a minha cunhada também me ajuda, entendeu? E ela trabalha com o quê? Com reciclagem também. A senhora já tinha sido presa ou processada alguma outra vez? Nunca, nunca, nunca. Ali naquele local onde a senhora mora, existe venda de drogas? Existe. Existe muita gente que mexe com... A senhora conhece, sabe quem são os donos da biqueira ali? Não, não sei não. Não sabe? Não sei. Tem alguma outra coisa que eu não perguntei que a senhora queira falar? Não. Doutora promotora? A senhora conhece uma pessoa de nome Marcos Vinícius? Não. Foi essa pessoa que acusou a senhora de ter vendido a droga para a senhora? Não, Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar, não. Nem é, sei lá, conhecido da sua filha? Não. Só não conheceu ninguém com esse... Não. Não viu nenhuma pessoa ali na delegacia? Não. Prestando declarações além da senhora e os policiais? Não. A senhora falou na parede da dona Malu. Foi. Dentro do que estava a droga? Assim, eles começaram a mexer no corredor. Abriram a tábua do meu barraco, abriram a porta, quebraram minha porta, tudo. Mas eles foram achar na parede do barraco da Malu. Agora, e o dinheiro que eles levaram, apresentaram na delegacia, era seu ou era da dona... Dinheiro, não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro nenhum. Obrigada. Defesa. Dona Sônia, no dia em que os policiais chegaram lá na frente lá do cortiço onde a senhora mora, tinha mais alguém na viatura? Não, não tinha ninguém. Dentro da viatura não tinha ninguém sem farda? Não. Falaram para a senhora que tinha alguém na viatura denunciando a senhora? Não, tinha ninguém. Não? Tá, é só, Excelência. Nada mais. Doutor, eu vou pedir a dissolução. Na fala do senhor, eu vou colocar que reitera o pedido do Ministério Público. Ótimo, Excelência. Tá? Que daí a gente já encerra hoje, tá? Isso, tá ok, Excelência. Não, acho que ela dava medo de certeza, né? Não é, doutor? Quem não deve não ter, né? O simples fato de uma pessoa ter sido presa, como o caso dela, e ao final ter sido absolvida, isso por si só não gera direito à indenização. Fosse assim,
E o Estado nunca poderia perder nenhum tipo de ação criminal, porque todas as ações ele teria que ganhar. Porque se perdesse, todos nós viveríamos para ficar pagando imposto que geraria renda para o Estado ficar pagando indenização. A prisão dela era necessária, era justa, era legal a prisão, porque eram os elementos que existiam naquele instante. Quando a denúncia foi oferecida, você tinha todos esses elementos para justificar a prisão dela. Esses elementos não existiram depois, agora na instrução. Então deixou. Então você vai falar que aquela prisão que houve foi ilegal? Não, não foi ilegal. Os traficantes nesse tipo de local acabam se valendo realmente de pessoas que, numa primeira vista, jamais despertariam a atenção. Como muitas vezes é esse tipo de pessoa que não trabalha, está sempre por ali, então vamos dar a droga ali para ela ganhar algum trocado, porque isso garante o sucesso do negócio e faz com que não se desperte a atenção. A gente já teve casos aqui, por exemplo, de cadeirante. Você vai falar que um cadeirante, mas o quê? O cara não arruma emprego, o cara não consegue se locomover, então para ele é muito cômodo ficar vendendo a droga ali e garante o sucesso do negócio ali. Então isso é muito comum também. Usar desse tipo de pessoa, pessoas geralmente incautas, ignorantes, que não têm condição nenhuma de vida, viu? Ela falou, ganha R$30 por dia. Uma pergunta que talvez tenha faltado fazer, por exemplo, quem está pagando os honorários do advogado dela? Se ela ganha R$30 por dia. Quem que está pagando? Essa é a pergunta que não quer calar. É advogado calar, constituído, não é advogado gratuito. O Brasil é um país que ainda demanda muita seriedade nas coisas que prega. Aparentemente as pessoas vão cumprir pena, mas não se diz o segundo lado. Depois que o promotor, o juiz condenaram, os réus vão ter uma série de benefícios e anualmente eles têm o indulto do presidente da República. A gente esvazia a cadeia a cada ano e se cumpre pena de 1/6, 1/3, metade, nem metade. Às vezes não chega a metade. É a coisa do brasileiro bonzinho. Existe, eu acho que, uma falta de clareza sobre o papel do juiz. E essa falta de clareza é tanto dos juízes como da sociedade, né? Para que serve o juiz? Bom, o juiz tem que servir para garantir os direitos de um indivíduo frente ao Estado. Mas existe um equívoco enorme, porque as pessoas acham que o juiz tem que ser o que vai garantir a segurança, o juiz tem que ser aquele que atua em gestão junto com o executivo. E não é nada disso, e não pode ser isso. A presunção é de inocência. Se não provaram, eu tenho dúvida, eu tenho que absolver aquela pessoa. Quem tem que fazer a prova que a pessoa praticou aquele crime, enfim, é o Ministério Público. Se ele não fez a prova, por N motivos, não conseguiu fazer a prova da forma devida, não cabe outra coisa senão absolver o indivíduo. Eu acho que é uma obrigação da Defensoria Pública, cada vez que tivesse um réu absolvido e tivesse sido preso, entrasse com uma ação. Eu tenho que dizer, olha, o Estado errou, porque ao final eu absolvi. E aí tem que ter uma indenização. O problema de drogas eu vou encontrar em qualquer lugar. Se você for entrar aqui na minha rua ou no meu prédio, tenho certeza que você faz uma boa apreensão de entorpecente. O problema é que ninguém vai bater o pé para entrar aqui na minha casa. E lá na favela é assim que eles fazem. Sem mandado, sem nada. Um apelo, encarcere. Se nós não compreendemos o abismo social onde nós estamos todos afundados, nós não vamos jamais resgatar uma coisa que se chama dignidade. Nesse abismo social estão todas as pessoas, sejam elas ricas, pobres, abastadas ou não. Nós precisamos, nesse momento, parar para pensar que o encarceramento em massa não deu certo, que nós temos hoje uma sociedade mais violenta. Nós vivemos uma situação de violência urbana sem precedentes do ponto de vista do número de pessoas que são vítimas da violência fatal. Esse tipo de sociedade não é boa para ninguém. Todos tombaremos.
todos tombaremos, de alguma forma.